Hoje iremos falar de um tema muito especial, muito significativo para o relacionamento entre a pessoa humana e a divindade. É um tema que deve estar diariamente na vida das pessoas. Pois bem, como você vê Deus? Este é o nosso tema. Qual a imagem que você tem de Deus? Qual a imagem que eu tenho dessa divindade? Eis aí a pergunta. Muitas pessoas, até mesmo de dentro da igreja, de dentro da religião, faz essa religião ser católica, protestante, cristã, não cristã. Muitas pessoas têm essa imagem, uma certa imagem da divindade em sua cabeça, e assim professa, e assim fala para demais pessoas, levando essa divindade assim como ela a concebe. E muitos veem a divindade como juiz, como um Deus vingativo, como um Deus severo, como um Deus carrasco. E assim pensam que estão valorizando Deus, faz visita a determinada pessoa e tentam convencê-la que ela deve buscar Deus, e a imagem que apresenta é desse Deus juiz, vingativo, severo, carrasco. Isso não conquista ninguém. Quem vai querer se aproximar de um Deus assim? Sinceramente, ninguém. E se alguém se converter por medo, não é conversão. A pessoa deve se converter pelo chamar de Deus, deve responder livremente o seu sim a este Deus, que não é nada disso do que foi falado até agora. Ora, muitas pessoas, e aqui entra o pai, entra a mãe, entra o professor, a professora, entra o catequista. Cito isso para que se tome cuidado, porque às vezes pai, mãe, catequista, professor, professora, quando vê a criança, seja ela de 3 anos, 4 anos, fazendo alguma malinação, o que ela diz? Não faça isso que Deus castiga. Olha só a imagem que está colocando já na cabeça desta criança. Aí já não vai essa criança crescer tentando se aproximar de um Deus castigador. Isso, em vez de aproximar, vai afastar. Essa criança vai começar a crescer de tanto ouvir que Deus castiga, ela vai crescendo com uma falsa imagem de Deus. Depois, mais na frente, quando ela não quiser ir à igreja, quando ela não quer participar de algum culto, ela não é culpada. Culpada são essas pessoas que colocaram essa ideia de um Deus castigador naquela criança. E muitos fazem isso porque pegam e insistem diariamente em textos do Antigo Testamento. Com isso, não estou dizendo que não deva ser usado o Antigo Testamento. Pelo contrário, tem que ser usado mesmo, porque também é palavra de Deus, é Bíblia Sagrada. Antigo e Novo Testamento se completam.
é um livro só. Mas o que acontece é que as pessoas, ao citar textos do Antigo Testamento que falam de Deus castigador, de Deus punidor, de Deus severo, estão esquecendo de uma coisa, que Deus falou, mas deixou o homem escrever conforme a sua cultura, conforme o seu pensamento, e naquele momento em que foi escrito, uma sociedade violenta, uma sociedade que compreendia a justiça como se fosse a morte de seus inimigos, e isso, para eles, era como se fosse a permissão de Deus. Então, é preciso ter muito cuidado, tem que ver exatamente isto para não frisar um Deus castigador, um Deus severo. Deve-se ler sim, mas ver que ali está o pensamento humano. Assim o homem concebia Deus naquela época e assim escrevia. Ora, quantas imagens tem na Bíblia que falam do braço de Deus, das costas de Deus, da boca de Deus? Mas não é preciso pegar ao pé da letra, porque Deus não tem boca, Deus não tem braço, Deus é espírito. Mas era assim que o homem concebia Deus, e essa linguagem que ele tinha para falar, e Deus respeitou. Então tem que se ver tudo isto. Pois bem, esses homens do Antigo Testamento escreviam segundo a concepção que tinham de Deus. Ainda não tinha então uma revelação, um conhecimento mais amplo sobre a pessoa divina. Ora, temos aqui essa palavra iceberg. Iceberg, a gente vê apenas 10% do seu volume imerso. A parte que está lá no fundo é enorme, 90%. Com isso, quero dizer que também no Antigo Testamento era conhecida apenas essa pouca porcentagem da imagem de Deus. O resto estaria para vir mais na frente a ser conhecido. E isso também nos faz lembrar o quê? Titanic. Tem esse filme porque foi um fato verídico, um fato que aconteceu, então foi baseado esse filme num fato histórico. Eu era criança, não muito criança ainda, já na escola, ouvi vários comentários dizendo que quando foi feito o Titanic, alguém falou que nem Deus destruiria o Titanic. Aí ele vai na sua primeira viagem, bate justamente no iceberg e acontece aquela tragédia. E as pessoas falavam que foi Deus mostrando o seu poder. Na verdade, eu não acredito nisto. Porque Deus não é um Deus, sim, da vida. Jamais iria mostrar o seu poder tirando a vida das pessoas. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas as pessoas que têm essa imagem de Deus como carrasco, como severo, como vingativo, como juiz, usam até esse fato, essa tragédia de Titanic, que foi perdida muitas vidas, para tentar convencer as pessoas desse Deus. Querer forçá-la a uma conversão. Outra história que talvez não muito conhecida é esta aqui. Diz que uma filha ia viajar no seu carro com os amigos e o carro estava lotado de bagagem, de amigos, e a mãe falou: vá com Deus. E ela responde: mãe,
Só se ele for no porta-mala, porque aqui não cabe mais ninguém. Aí na frente tem um acidente, morre todo mundo, e quando abre lá o bagageiro, estavam as malas sem ser machucadas, tudo perfeito à ordem. E disseram, olha o que aconteceu, o castigo de Deus. Totalmente absurdo afirmar isso. Deus é o Deus da vida. Ele jamais iria provar seu poder tirando a vida. Pelo contrário, ele criou tudo para a vida. Use seu poder para manter a vida. Que isso fique bem claro, gente. Bem claro. Aqui, no Apocalipse 4, versículo 8, diz o seguinte: Ágios, 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 Quírios, ó Feós, ó Pantacrato. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eis aqui a palavra grega Pantocrato, que significa Todo-Poderoso. Mas as pessoas precisam entender esse poder de Deus. Não é um poder destruidor, é um poder salvador. Diferente, portanto, do homem, da mulher, é Deus. Quando o homem ou a mulher assume um determinado poder, geralmente quer oprimir, geralmente quer se impor, Deus não é assim. Ele não se impõe. Quando ele conquista, conquista da sua maneira, pelo convite, pelo amor. Pelo amor. Isso me faz lembrar de um salmo que diz: provai e vede, quão suave é o Senhor. Em outra tradução, provai e vede como o Senhor é bom. E as pessoas se esquecem dessa palavra da Sagrada Escritura. Então, gente, esse poder de Deus, ele usa, mas ele usa não para destruir, mas para salvar as pessoas, para manter a vida de quem ele tanto ama, que é o ser humano. Ele mantém então a vida pelo seu poder. É isso que ele quer. E lá em Apocalipse 4, de 1 a 3, vai nos mostrar como é que ele exerce esse poder. Depois de escrever as cartas às igrejas, eu, João, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu tinha ouvido falar-me, como trombeta, diz: suba até aqui, para que eu lhe mostre as coisas que devem acontecer depois dessa. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. Vejam bem, veja bem você que me escuta. Aí estava Deus no seu trono, o Todo-Poderoso. Mas há aqui uma imagem que fala que era envolvido por um arco-íris esse trono. Arco-íris simbolizando aí a misericórdia, a compaixão de Deus. Deus é todo-poderoso, mas também é todo clemente, misericordioso, compassivo. As duas coisas juntas. Aí alguém diz: mas Deus é justo. Sim, Deus é justo e faz justiça, mas é com misericórdia. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem, da justiça da mulher, da justiça do ser humano.
Ele usa na sua misericórdia, com misericórdia para salvar, não para arruinar a pessoa. Aí nos remete então essa passagem lá em Gênesis, capítulo 9, de 3 a 15, que diz o seguinte: colocarei meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, e o dilúvio não voltará a destruir os seres humanos. Então esse arco-íris é sinal de aliança. Deus não é um Deus destruidor, é um Deus salvador. Deus salvador. Aí a gente chega no Novo Testamento, onde fala sobre Jesus. E lá em João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto ao Pai. Agora sim, esse Jesus de Nazaré vem revelar quem é Deus. E ele revela Deus não como um juiz, um ser vingativo, um ser severo, um ser carrasco, mas ele revela Deus como Pai. Aliás, Pai querido. Abba. Então significa Pai querido. Era esse jeito que ele se relacionava com Deus e queria e quer que a gente se relacione com Deus, não com esse medo, com esse pavor, mas como um Pai querido. Abba, Pai. Por isso a gente pode ver esse Deus revelado por Jesus como um Pai nessas passagens, João 8, onde fala aquela mulher adúltera, que queriam matá-la, porque a lei dizia que pode matá-la no Antigo Testamento, mas tem que lembrar o que eu falei no início, mas Jesus vai e defende aquela pecadora. A vida é mais importante. Ele imitava o Pai. Ele não quer a perca da pessoa, mas que ela seja salva. Então, esta mulher pecadora aqui, Jesus a defende e diz: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ali tinha muita gente que não cometia adultério. É verdade, mas tinha outro pecado, outros pecados. A Bíblia você não faz isso, mas faz aquilo. Então não se deve julgar nem condenar ninguém por um determinado pecado. Você não tem aquele que ele comete, mas tem um outro, quem sabe até maior do que aquele que você imagina que é maior do seu semelhante. O círculo do seu olho, do olho do irmão, talvez, diante do seu pecado, no seu é uma trave, como diz o próprio Evangelho. Lá em Lucas 15, né, fala sobre aquele filho pródigo que vai embora e depois se arrepende, e ele vai aqui no versículo 20 dizer que ele caiu em si e vai dizer ao seu pai, me trata como empregado. Mas só que lá o texto diz que quando o pai o avistou, se encheu de compaixão e o abraçou. Não deixou ele nem falar, porque Deus quer ser visto como um pai. Deus não quer empregado, Deus não quer escravo, Deus não quer medroso lhe servindo. Deus quer filho, filha. Deus é pai. E pai querido. Na outra passagem que mostra esse Deus como misericordioso, como compassivo, como clemente, como defensor da vida, está lá em Lucas 7, 36 a 50, daquela mulher pecadora, que quando aquele fariseu convida Jesus para ir na sua casa, se servir com ele à mesa, aquela mulher sabe e vai até Jesus e começa a banhar os pés de Jesus com as lágrimas, chorando. Era uma prostituta, todo mundo sabia disso. O fariseu julgou, condenou, Jesus não. E muita gente diz que
Aquela mulher era Madalena. Negativo, Madalena não era prostituta. Nunca foi. Madalena era uma pessoa muito doente. O Evangelho diz que dela foi expulso 7 espíritos, 7 demônios, que não são demônios como se entende hoje. Significava doença, era uma mulher muito doente. Madalena foi uma serva de Jesus Cristo. Portanto, essa mulher aqui não é Maria Madalena. Ela não foi prostituta. Pelo contrário, foi uma discípula fiel de Jesus Cristo. Que isso fique bem claro a partir de hoje. Lá em Mateus 7, 24 ao 30, nos mostra o seguinte, que Jesus aprendeu uma lição. Alguém pode se escandalizar. Jesus aprendeu? Sim, uma mulher cananeia, uma pagã, ensinou a Jesus. Mostrou a Jesus assim, que Deus é um Deus de todos. Pois bem, aqui em Marcos 7, 24 e 30, Jesus aprendeu. E isso ninguém pode escandalizar. Ele também, embora sendo Deus, era humano. Aprendeu a ler, aprendeu a falar, aprendeu a caminhar. Era humano também, em forma humana. E aquela mulher, quando diz lá o texto, então Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde estava. Mas uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro, foi até ele e caiu aos seus pés. Aí Jesus vai dizer o seguinte, ela suplicou a pagã. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. A mulher respondeu, é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio saiu da sua filha. Ora, veja só. Jesus como judeu, como homem, como judeu, e os judeus viam os pagãos como impuros. E aqui Jesus também tem esse pensamento, porque ele é humano, então vive naquela cultura. E ele então diz, não está certo jogar a comida dos filhos, que é o povo de Israel, para os pagãos, os cachorrinhos. Aqui Jesus chama os pagãos de cachorros. Por quê? Porque para os judeus, um dos animais mais impuros era o cachorro. Mas aquela mulher, com aquela resposta, diz, tá certo, Senhor, mas os cachorrinhos lá na minha casa, eles comem das migalhas que caem no chão. Aí nisso Jesus percebe, nisso Jesus enxerga, porque Jesus, embora sendo Deus, ele é humano. Não é que Deus venha falar no ouvido dele, não é que ele tenha assim, as visões, começando assim, Deus... Não é que Jesus conversava face a face com Deus, estava em forma humana, mas com a resposta dessa mulher cananeia, sua visão se amplia. Ele entendeu ali que Deus não era só Deus de Israel, Deus dos judeus, mas era um Deus de todos, de todas as nações. Esse foi um grande aprendizado de Jesus. E uma mulher pagã, uma mulher cananeia ensinou, e isso não é heresia. Jesus era humano e também teve que aprender. Então ele abriu a sua visão, ele ampliou. E por isso até eu acredito que naquela oração que ele ensinou aos apóstolos, mostra isto, quando ele diz, Pater, irmão,
Pai nosso, esta oração que ele ensinou. Pai, um Pai de todos. Não Pai meu, mas Pai nosso. Eu digo Pai meu Pai quando estou na oração pessoal, mas ele quis dizer Pai nosso, para todo mundo entender que Deus é de todo. Não fazer como no passado, no Antigo Testamento, onde o povo de Israel, o povo judeu, quis prender Deus no templo, Deus só do povo de Israel. Não, Deus não se deixa prender. Deus é um Deus de todos, de todas as pessoas. Pater Imon. Ora, temos que aprender com esse modelo que é Jesus de Nazaré. Aqui em João 19, 22, nos fala o seguinte. Antes, um pouco atrás, Jesus é crucificado e é colocado lá o letreiro Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, colocado em latim, em grego e em hebraico. E as autoridades vão reclamar com Pilatos. Não diga isso, mas diga que ele se disse Rei dos Judeus. Aí Pilatos vai dizer o seguinte: ó, Gégrafa, o que escrevi está escrito. Muito profundo isso. Isso é colocado na boca de Pilatos, porque o autor do livro de João, as comunidades, quiseram dizer, com isso, o que escrevi está escrito, que Jesus é Rei universal e também que Jesus é o novo livro, é a Bíblia. Está escrito, nos remete sempre às Escrituras. Quando você lê no Novo Testamento, está escrito, sempre está remetendo às Escrituras. Então, quer dizer que esse Jesus aqui é a nova Escritura, é o livro novo que nós devemos olhar. E este livro revela um Deus que é amor, um Deus que é compaixão, um Deus que é misericórdia. Um Deus que salva. E é isso que deve ficar na nossa mente. E assim se deve evangelizar, assim se deve anunciar este Deus. Porque aí sim as pessoas vão querer acolher um Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que é amor. Não se deve então levar uma imagem desse Deus, que é uma imagem negativa do Deus castigador, mas a imagem revelada por Jesus, um Deus que é amor, que é compaixão, que é misericordioso. São Paulo entendeu isto depois da sua conversão. E ele vai dizer, lá em Gálatas 5, de 1 a 5, ele fala o seguinte: Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, declaro, se você se faz circuncidar, Cristo de nada adiantará para vocês. E a todo homem que se faz circuncidar, eu declaro, agora está obrigado a observar toda a lei. Vocês que buscam a justiça na lei, se desligaram de Cristo e se separaram da graça. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos mediante a fé. Porque em Jesus Cristo, o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do amor. Gálatas 5, de 1 a 6. De 1 a 6. Então Paulo mostra que ele era um observante da lei. Mas depois que conheceu Jesus, ele viu que o mais importante não é cumprir a lei, porque ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Então quem salva é Jesus. Quem salva é Deus através de Jesus. Embora aqueles
que não façam parte da religião cristã, que não creem em Jesus, podem também ser salvos? Podem, porque se fizer a vontade de Deus, então também vão ser salvos. Então, nós temos que ter a mente aberta e ver que esse Deus é um Deus amoroso e que abraça a todo. Aí sim dá para conviver, dá para aceitar um Deus. Aí eu posso ir para a minha oração, como Jesus fazia: Abba, Pai querido. Mas ver que esse Pai querido também é Pai do meu irmão, da minha irmã, não importa o seu pecado. Isso é Deus com ele, e Deus é tão misericordioso. Obrigado e até o próximo vídeo.